Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Dando continuidade à minha meditação na carta de Paulo aos Romanos, e hoje eu vou meditar no capítulo 6, a santificação. E nós já falamos nos capítulos anteriores, fazendo resumo, Paulo apresenta suas credenciais, depois ele tem um desejo de ir a Roma, depois ele fala sobre a ira de Deus contra a humanidade, ele fala sobre o justo juízo de Deus, os judeus e a lei, ninguém é justo, nem judeu, nem gentio, ninguém é justo. Depois a justiça por meio da fé, Abraão foi justificado, a fé que traz alegria, paz e alegria. E ainda ele fala morte em Adão, vida em Cristo. E agora nós vamos falar sobre a santificação, que é mortos para o pecado e vivos para Cristo. E ele começa assim: que diremos então? Ele começa fazendo uma pergunta: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E ele diz aqui: de maneira nenhuma, de forma alguma. Porque parece que lendo os textos anteriores, já que o pecado ele ressalta, ele destaca a justiça de Deus, ou a bondade de Deus, então nós vamos pecar muito para que essa justiça de Deus e automaticamente a bondade de Deus, a misericórdia de Deus para conosco aumente mais ainda? Não vamos fazer isso mais. Por isso que diremos então? Continuaremos pecando para que o favor imerecido de Deus aumente? Quanto maior o pecador, maior o perdão. Então vamos pecar para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma. E ele diz: nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele quem? No pecado. Então, eu morri juntamente com Cristo. Se eu estou morto, como é que o pecado ainda vai continuar reinando em meu corpo? Porque eu já estou morto. Então, nós, os que já morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Aqui fala da nossa identificação com Cristo. Assim como nós identificamos com Adão na forma de pecado, nós somos identificados em Adão na forma de pecado e condenação. Agora que na morte de Jesus, através do batismo, nós nos identificamos com Cristo para justiça e justificação. Então, mortos juntamente com Jesus, por esse ato de morrer aqui é na forma de identificação. Por isso que tem o batismo. O batismo, ele é um ato simbólico da nossa morte com Cristo. Portanto, olha só o que diz no versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, o batismo em si, batismo em grego, é mergulhar-se. Tem outras formas de batismo, mas não vou entrar no mérito da questão. Mas o ato ali de ser sepultado nas águas, e quando a pessoa levanta esse ato simbólico de ser passado pelas águas, ele tem um ato simbólico que se diz respeito à nossa morte e ressurreição com Cristo. Então Paulo diz: olha, vocês que já morreram simbolicamente com Cristo, agora vocês têm uma nova vida, vocês não podem viver mais no pecado, na prática do pecado. E ele continua: se dessa forma
fomos unidos a Ele na semelhança da morte. Semelhança da morte, porque então agora nós identificamos com Cristo através da morte e ressurreição no que se diz respeito ao batismo, na semelhança da morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, da mesma forma que nós somos, de forma semelhante, nós somos sepultados. E também, da mesma forma que na sua ressurreição. Aí ele, no 6, ele fala, pois sabemos que o nosso velho homem, ou seja, a nossa velha natureza, aquela natureza em que nós identificamos ela com o nosso antepassado Adão, pois em Adão todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus em Adão. Mas agora, por identificação também em Cristo, na sua morte e ressurreição, nós somos o quê? Um novo homem. Por isso que fala, o nosso velho homem foi crucificado com ele. Então nós, semelhantemente, por identificação, nós fomos em Cristo crucificados com ele. Ele quem? Jesus. Para que o corpo do pecado seja destruído. Não esse corpo físico, mas a minha natureza pecaminosa. Aquilo que faz com que eu me incline ao pecado. Essa natureza que inclina o homem para fazer o pecado. Essa natureza é que tem que ser destruída. Esse corpo de pecado é que tem que ser destruído. E não mais sejamos escravos do pecado. Pois se Cristo, Ele morreu por nós, Ele nos comprou, Ele nos resgatou da condição de escravos do pecado. Anteriormente, nós éramos escravos do pecado. Jesus morreu na cruz por nós e nos resgatou. Ele fez ali um ato de redenção. Ele comprou alguém que era escravo e depois de comprar desse escravo, ele liberta esse escravo. Por isso que eu já não sou escravo mais do pecado. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, se eu morri juntamente com Cristo nessa identificação, semelhança, eu agora fui justificado. Eu sou justificado, declarado justo do pecado. Ora, se morremos com Cristo, Paulo argumenta, cremos que também com Ele viveremos. Então, por isso que o ato da justificação, todo esse ato, ele é baseado na fé, é crer em Deus. Eu não vejo o processo. Tem os atos simbólicos, mas eu não vejo. Isso é pela fé. Eu creio e recebo tudo isso que Deus fez por mim. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Então o ato ele foi feito uma só vez, acabou. Um simples ato de Cristo, acabou. Ele não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Eu não sei se Paulo estava querendo dizer aqui, no que se diz respeito aos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, que todos os dias o sacerdote tinha que repetir os mesmos sacrifícios, através de animais. Agora não, Cristo ele morreu uma só vez, e não pode morrer outra. Ele morreu uma única vez pelos nossos pecados, ele morreu na cruz do Calvário, uma única vez, e não pode voltar a morrer novamente. Creio que Paulo está querendo dizer isso aqui. Da mesma forma, consideremos-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em Cristo Jesus. Você pode ver que tudo é na pessoa de Cristo. Sempre tem uma partícula grega aqui, en, que significa o quê? Apontando o quê? Para lugar. Nós temos que estar em um lugar. E esse lugar é onde? É Cristo. É na pessoa. Nós temos que estar na pessoa de Cristo. Por isso que ele fala, ó, mas vivos para Deus em Cristo. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Eu não posso mais permitir que o pecado domine o meu corpo mortal, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos.
Então eu não posso mais deixar que o pecado me domine, senão eu vou me tornar o quê? Um escravo do pecado. Não ofereçam, o 13, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de justiça, mas antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Então aquilo que vocês faziam no passado, não façam mais, mas agora façam que atos de justiça para Deus. Ofereçam seus membros do corpo de vocês a Ele com instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu não estou debaixo das obras, da prática da lei, mas agora eu estou debaixo o quê? Do favor imerecido de Deus. E então? Paulo, no versículo 15, ele faz uma nova pergunta. E então? Vamos pecar? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Diante de tudo isso aqui que Paulo argumentou, ele fazia então, vamos continuar pecando? Vocês viram aquilo que vocês ouviram e leram isso que eu disse anteriormente? Diante de tudo isso que eu expus, nós vamos continuar pecando? Aí, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Já que nós não estamos debaixo do jugo da lei, mas estamos agora debaixo do favor imerecido de Deus, nós vamos continuar pecando? De maneira nenhuma. Novamente, Paulo usando a palavra de maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Por que Paulo está dizendo aqui? Olha, vocês trocaram de dono. Antes vocês eram escravos do pecado. Mas agora vocês são escravos do quê? De quem? De Cristo. Nós somos escravos de Cristo. E ele diz que, ele faz uma pergunta, olha, os escravos do pecado, ele não leva à morte? Pense nisso. E a obediência, ela leva o quê? Ela leva a justiça. A obediência é mediante o quê? A graça de nosso Senhor. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração. Agora nossa obediência a Deus é por amor. Nós não somos obrigados, porque nós conhecemos a graça do Senhor. E essa graça ela é irresistível. Ela nos preenche, ela nos domina. E agora nós passamos a obedecer a Deus por amor. E os seus mandamentos não são um fardo para nós. Nós obedecemos aos mandamentos do Senhor com alegria, porque nós amamos ao Deus que nós servimos. Por isso que ele argumenta aqui, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados de quê? Do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Escravos aqui é doulos, aquele que se entrega à vontade do outro. Então, por amor, agora eu me entreguei à vontade completa de Deus por amor. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Mais uma vez eu volto a frisar. A lei, ela me mostrava o pecado. Quando eu chegava diante da lei, a lei falou assim, você é pecador. Mas ela não me dava alternativa. Ela não me dava opção. Ela não resolvia o problema do meu pecado. Então, eu fui para Jesus. Quando eu fui para Cristo, Cristo fez o quê? Ele resolveu o problema do meu pecado. Ele me declarou justo.
Agora, depois de justificado, o que eu tenho que fazer? É como se Deus dissesse para mim: filho, dá uma olhadinha na lei para você ter a noção de como eu sou santo. Porque a lei, ela mostra um Deus santo, que ele não é conivente com aqueles que praticam a iniquidade. Por isso que fala aqui, nós não somos escravos mais do pecado. Nós não vamos viver na impureza e na maldade. Agora nós temos que sermos escravos da justiça, que leva à santidade. É isso aqui que Paulo queria dizer. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é o quê? A morte. Então eu falei assim, olha, que fruto vocês colheram daquelas coisas que eram atos vergonhosos, de até dizer, nós ficamos com vergonha. Ele diz, olha, o fim daquilo que vocês faziam, dessas coisas vergonhosas que vocês faziam, era o quê? A morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva o quê? A santidade. Então agora o fruto que eu colho através da minha obediência a Deus por amor é o quê? Santidade. Então aqui os atos de justiça que conduz o quê? A santidade. E o seu fim é o quê? A vida eterna. Final do versículo 22. Pois, aí o seu fim é a vida eterna. E ele agora aqui, no versículo 23, é o famoso versículo, pois o salário do pecado é a morte. Então, as pessoas que praticam o pecado, elas vão receber um salário, que é a morte eterna, a separação de Deus por toda a eternidade. Mas o dom gratuito de Deus, aqui é charisma, a palavra dom gratuito aqui no grego é charisma, e charisma é graça, é favor imerecido. Mas o favor imerecido de Deus é o quê? É a vida eterna, novamente, em Cristo, nosso Senhor. Então vocês podem ver que tudo é na pessoa de Jesus. Temos que passar por Jesus. Se não passarmos por Jesus, nada feito. Tudo é na pessoa. O lugar, eu tenho que estar em Cristo para que eu seja justificado e para que esse processo continue. E que a cada dia eu me torne o quê? Mais santo. Porque a salvação é única. Eu sou salvo hoje e amanhã eu sou mais salvo ainda. Não. A salvação não funciona dessa forma. Salvo hoje e amanhã eu sou mais salvo ainda. Não. Salvo é salvo. Agora, a santificação, ela é um processo. Eu sou santo hoje e amanhã eu posso estar mais santo ainda. Através do quê? Da minha obediência aos mandamentos do Senhor. Mas tudo isso agora por amor. Porque a lei do Senhor agora está inserida no meu coração. Que Deus em Cristo o abençoe. No próximo vídeo eu estarei entrando no capítulo 7. O capítulo 7 é longo, creio que farei 2 vídeos para o capítulo 7. Até lá!